Eu sou psicóloga, eu sou doutora em psicologia pela Universidade Complutense de Madrid e tenho trabalhado com o ser humano há muitos anos ao longo da minha carreira. Nos últimos anos, especialmente, eu tenho estudado uma terapia nova, que se chama terapia focada na compaixão. Como que a compaixão foi entrar na psicologia, se é um conceito normalmente associado a questões religiosas? E a verdade é que, como tudo na ciência, por necessidade. A compaixão surgiu justamente porque alguns pesquisadores, psicólogos, quando estavam em atendimento com seus pacientes, perceberam que algumas estratégias tradicionais não funcionavam. Por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha muito na psicologia é a mudança do pensamento, os pensamentos que trazem sofrimento. Só que para algumas pessoas, apesar de elas trabalharem essa mudança de pensamento, elas continuavam se sentindo muito mal com elas mesmas. Hoje a gente sabe que a autocrítica, por exemplo, está associada a sintomas depressivos, ansiedade, a diferentes tipos de problemas de saúde mental, né? Nesse momento, os pesquisadores perceberam que a gente precisava de algo mais, que essa parte tão técnica de mudança de pensamento talvez não fosse o suficiente e a gente precisava, então, aprofundar um pouco mais, mexer na parte mais emocional. E junto com isso, vieram também outras ciências que estavam estudando e contribuíram para o estudo da compaixão. As neurociências, o funcionamento do cérebro, a gente também tem toda a psicologia baseada em evidências, que atualmente se dedica muito mais a contribuir para o benefício da vida das pessoas, não só tratar problema, mas que as pessoas possam construir vidas saudáveis, que valham a pena ser vividas. Então esse movimento todo trouxe a compaixão aí para o centro da ciência e tem sido muito estudado. Na psicologia, a compaixão não está associada a nada religioso. Realmente tem muito mais a ver com autocuidado. É uma sensibilidade para a gente cuidar da gente mesmo, né? Para a gente olhar para o nosso sofrimento e fazer esforços para aliviar ou prevenir esse sofrimento. Essa compaixão ela pode ser de diferentes formas. Pela gente mesma, que é chamada autocompaixão, ela pode ser direcionada a outras pessoas também, e a gente pode receber compaixão dos outros. Então são os 3 fluxos da compaixão. Existem diferentes estratégias para a gente desenvolver essa compaixão, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Normalmente, as pessoas que eu atendo, elas costumam ser mais compassivas com os outros do que consigo. Pessoas que têm tendência à ansiedade, à depressão, por exemplo, que são problemas tão atuais, elas costumam ter a autocrítica ali muito forte, né? Então, um dos passos para aliviar essa autocrítica, essa voz interna que é mais dura consigo própria, sabe aquele amigo que quando você pergunta, fala a verdade, não passa a mão na tua cabeça, é firme, mas é gentil? Então, quando a gente imagina, né, um amigo falando pra gente, provavelmente ele não vai criticar a gente duramente, dizer palavras ofensivas, vai corrigir o nosso, talvez até uma ação que a gente tenha cometido de maneira equivocada, mas com gentileza, com acolhimento. Então, essa inspiração desse amigo, dessa amiga, pode ser, por exemplo, uma inspiração de como a gente conversar com a gente mesmo, trazer autocompaixão e aliviar o nosso sofrimento. A gente identifica problemas de autocompaixão desde a infância, a gente pode observar, porque a gente vive numa cultura que é muito competitiva. Então a compaixão tem a ver com colaboração, com o cuidado de si, cuidado do outro. Por exemplo, as redes sociais fazem o que com a gente? A gente se compara o tempo todo. Nosso pensamento está sempre melhor ou pior que o outro, e a grama do vizinho é sempre mais verde. Passando da infância para a adolescência, as crianças tendem a se tornar mais autocríticas, por comparação. E muitos problemas de saúde podem surgir nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que afeta muito as meninas adolescentes, transtornos da imagem, transtornos alimentares. E hoje os estudos indicam que esses problemas, por exemplo, têm muita base da autocrítica. Essa dureza, esse discurso muito duro consigo próprio, se atacando com relação à aparência, por exemplo, esse seria um sinal de que a autocrítica está ali aparecendo.